Meu amigo, meu aluno, meu professor, a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início à lição do dia 16 de novembro do ano de 2025, lição de número 7 do quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem por tema os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Fique comigo até o final desse vídeo e você será enriquecido através desta aula. Eu sou Regis Souza, presbítero na Primeira Igreja Assembleia de Deus de Eunápolis, Bahia, presidida pelo pastor Antônio Carlos Miranda Sintra. Meu amigo, a maior guerra da vida cristã não acontece no campo de batalhas do mundo, mas acontece dentro da mente. Ali, no silêncio dos pensamentos, que a fé é testada e a obediência ela é decidida. Por isso, antes que o pecado se torne um ato, ele nasce uma ideia. Antes que a vitória se manifeste do lado de fora, ela começa com um pensamento de fé do lado de dentro. Por isso, a mente é o campo onde Deus planta convicções e o inimigo semeia dúvidas. E quem vence do lado de dentro consegue vencer do lado de fora. Por isso, nessa lição, vamos entender como essa batalha ela começou e como administrar os nossos pensamentos, como vencer espiritualmente na arena onde tudo se decide, a nossa mente. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com mais alguém, deixe um like, deixe um comentário, porque assim fazendo, você vai estar apoiando esse projeto, vai estar abençoando sua vida e vai estar abençoando a sua classe. Siga o nosso canal. Texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição está em Filipenses, capítulo 4, e o versículo de número 8, que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Verdade prática da nossa lição. O cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Meu amigo, não se esqueça de fazer o acompanhamento da leitura bíblica diária. Faça a leitura da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, para que no domingo a sua aula ela se torne uma aula mais bíblica, tá bom? Então, não abra mão da leitura bíblica diária. Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe da nossa lição está em Filipenses, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 9, e 2 Coríntios, capítulo de número 10, do versículo 3 ao versículo de número 5. Eu também te recomendo, no momento da leitura bíblica em classe, sempre peça para que um aluno faça a leitura sempre um após o outro, porque assim sendo, a sua aula se torna uma aula mais dinâmica e mais participativa. Meu amigo, meu aluno, meu professor, a nossa lição, ela tem um tema central, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. E esse tema é dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico da nossa lição nos diz uma visão introdutória. Esse primeiro tópico da nossa lição é dividido em 3 subtemas. Primeiro, a experiência de Adão e Eva. Segundo, conceito e origens. Terceiro, características
do pensamento. Segundo tópico da nossa lição, que diz a gestão dos pensamentos. Esse segundo tópico, ele também é dividido em 3 subpontos. Primeiro, imperativo, ético e espiritual. Segundo, acima da técnica. Terceiro, recursos espirituais. E quarto, Jerusalém e Betânia. Terceiro tópico da nossa lição, que diz a batalha na arena dos pensamentos. Primeiro, influências espirituais. Segundo, cuidados práticos. Primeiro tópico da nossa lição, uma visão introdutória. O campo de batalhas não é um acidente. Ele tem uma história e uma lógica. Vamos entender como ela funciona nesse primeiro tópico. Meu amigo, para entender melhor e de uma forma introdutória essa lição de número 7, precisamos voltar em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 6, começando pelo Éden, o primeiro laboratório dos pensamentos. A narrativa bíblica revela algo essencial. A queda não foi uma violência externa e irracional. Foi uma conversa. A serpente perguntou: "É assim que Deus disse?" E ali nasceu uma dúvida. Percebemos 3 elementos nessa cena. Primeiro, a sutileza do ataque. Satanás, ele não impôs, ele sugeriu. A estratégia inimiga costuma ser sutil, transformar verdades em dúvidas, comandos em sugestão. Segundo, uma progressão interna e externa. A sequência, ela é constante. Primeiro, uma ideia. Segundo, deliberação. Terceiro, desejo. E quarto, um ato. Antes do pecado ser visível, houve uma negociação interna. Terceiro, uma responsabilidade pessoal. Eva ponderou o rumo e escolheu. A liberdade humana, ela é real. A tentação seduz, mas a decisão cabe a nós. E é justamente por isso que é interessante você saber e esclarecer para a classe que no Éden o primeiro conflito humano não foi físico, mas foi mental. A primeira batalha do homem não foi uma batalha externa, mas uma batalha interna. A primeira tentação não foi o desejo, foi uma dúvida, e onde há dúvida, o inimigo ele planta e semeia rebeldia. A partir dali, aprendemos uma grande verdade eterna. A mente é um território espiritual. Ela não é neutra, ela é disputada. Pois Deus, ele fala pela verdade, o inimigo pelo engano, e nós decidimos a qual voz nós vamos seguir. Por isso, pensar é um ato espiritual, é o maior campo missionário que Deus te confiou, o teu próprio pensamento. Em Romanos, capítulo 12, e o versículo de número 2, o apóstolo Paulo diz: "Transformai-vos pela renovação da vossa mente." Ou seja, a verdadeira conversão, ela começa na mente. Pensamentos moldam emoções e emoções moldam atitudes. O que você alimenta internamente, viverá externamente. Pensamento é semente. Se for da fé, gera frutos. Se for da carne, gera a queda. É justamente por isso que a primeira visão que precisamos ter é esta: vencer na vida cristã não é apenas resistir ao pecado, é vencer os pensamentos que nos levam ao pecado. Essa guerra começa dentro da arena silenciosa chamada de mente. Segundo tópico da nossa lição, a gestão dos pensamentos. Meu amigo, meu aluno, meu professor, a mente é uma cidade sem muros. Se não houver vigilância, qualquer ideia pode entrar. E aquilo que entra também se instala. Por isso, a gestão dos pensamentos
é mais do que uma disciplina mental, é um ato de adoração. O cristão maduro, ele não permite que a mente seja um campo aberto. Ele ergue muros de vigilância e portões de discernimento. Por isso, meus irmãos, pensar é natural, mas administrar os pensamentos é espiritual. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, o versículo de número 2, pensai nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima. Esse é o imperativo da fé, meus irmãos, controlar e governar a mente. A gestão dos pensamentos é um dever ético e espiritual de cada cristão. Porque não existe santidade exterior sem que primeiro haja pureza no interior. E é justamente por isso que Deus nos chama a exercer soberania espiritual sobre os nossos pensamentos. Você não pode impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-los de fazer ninho sobre ela. A psicologia, ela pode apontar, mas a palavra de Deus, ela pode curar. O domínio da mente é mais do que disciplina, é submissão e entrega ao Espírito Santo de Deus. Por isso, meus irmãos, para essa administração, Deus nos deu 3 recursos espirituais. Anote isso aí, porque a sua classe precisa saber desses 3 recursos espirituais que Deus nos deu para a administração dos nossos pensamentos. Primeiro recurso, a sua palavra. A palavra de Deus é o filtro que separa o santo do profano. O que a mente alimenta com as escrituras, o inimigo não consegue contaminar. Segundo recurso que Deus nos deu para administrar os nossos pensamentos se chama oração. Oração é a chave que alinha o pensamento humano com o divino. Enquanto o mundo medita para se esvaziar, o crente ora para se encher de Deus e do seu poder. Terceiro recurso espiritual para administrar os nossos pensamentos é ninguém menos do que o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que é o consolador, o melhor gestor da nossa mente. Ele ensina, convence e purifica os nossos pensamentos. Gerir os pensamentos, portanto, meus irmãos, é adorar com a mente, é fazer da razão um altar e dos pensamentos incenso santo diante do nosso Deus. Terceiro tópico da nossa lição que diz a batalha na arena dos pensamentos. Chegamos agora ao ponto mais intenso dessa lição, a batalha na arena dos pensamentos. Porque se no primeiro tópico entendemos a origem e no segundo aprendemos a gestão, agora precisamos encarar o combate diário que acontece dentro da nossa mente. E o que você precisa entender e esclarecer para a classe é que a mente é a arena onde 2 reinos se enfrentam, a luz e as trevas, fé e o medo, a verdade e o engano. Cada pensamento é uma seta, ou é uma... Cada pensamento é uma seta, seja ela divina ou maligna. Efésios capítulo 6, o versículo de número 12, antes de Paulo dizer com quem é a nossa guerra, ele diz primeiro com quem não é a nossa guerra. E ele diz que a nossa guerra não é contra a carne e não é contra sangue. Porque o inimigo ele é tão sutil que nos dias em que nós estamos vivendo, ele colocou no coração do homem que a briga dele é contra a esposa. Colocou no coração da mulher que a briga dela é contra o marido. Colocou no coração do membro que a briga dele é contra o pastor. No coração do pastor que a briga dele é contra o membro. Mas Paulo, antes de dizer com quem é a nossa guerra, ele diz primeiro com quem não é. Não é contra a carne e não é contra sangue.
A nossa guerra, ela não acontece no campo visível, ela acontece no campo invisível. E é justamente por isso que o diabo, ele não precisa prender os pés dos homens. Se ele conseguir amarrar a mente dele, já é suficiente para ele fazer um grande estrago. Por isso, o Espírito Santo, ele quebra cadeias mentais com a espada da palavra. A batalha dos pensamentos é travada em 2 níveis. Primeiro, nas influências espirituais. O inimigo sopra dúvida, medo e culpa, mas o Espírito sussurra fé, esperança e graça. Segundo, nos cuidados práticos. Guardar o que entra, vigie os seus olhos, ouvidos e palavras. Filtre o que fica. Não hospede o que não vem de Deus. Fortaleça o que é bom. Medite, louve e alimente a fé todos os dias. Uma mente cheia de adoração é uma mente blindada contra as sutilezas de Satanás. O louvor é o som que silencia os ruídos da tentação. Lembra-se disso aqui. E não se esqueça dessa palavra. Pensamentos não vigiados viram imaginação. Imaginação não controlada vira ação. E ação não freada vira uma prisão. Porque a batalha da mente não é vencida com força humana, mas com rendição espiritual. Por isso, o segredo da nossa vitória está em Filipenses capítulo 2, o versículo de número 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Esta é a vitória que vence o mundo. A mente cativa de Cristo é livre de todo engano. Glória a Deus. Em conclusão, hoje aprendemos que a mente é a arena onde a fé ela é testada, ela é provada. A nossa razão ela é lapidada e a santidade ela é edificada. Gerir pensamentos é mais do que pensar certo, é viver sobre o domínio do Espírito Santo. O inimigo, ele deseja semear confusão em seu coração. O inimigo, ele deseja semear confusão, dúvidas e discórdias em sua mente. Mas Deus deseja plantar certezas, convicções e a sua palavra. E toda vez que você escolher pensar, você vai pensar segundo a palavra e a vontade de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua classe. Meu amigo, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa um like, deixa um comentário, porque assim fazendo você vai apoiar esse projeto, vai abençoar a sua vida e vai abençoar a sua classe. A meta é que ainda nesse trimestre a gente possa conseguir 500 inscritos para o nosso canal. Então nos ajude nessa meta, compartilhe esse vídeo com mais alguém, com um amigo, com uma amiga, no grupo da sua igreja para abençoar mais vidas. Deus abençoe.